no livro de Êxodo, capítulo 3. Eu vou ler apenas o versículo 4. Êxodo 3, versículo 4. O nosso tema hoje é o chamado de Moisés. E o texto da palavra nos diz assim: E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Amém, queridos? Meus irmãos, como o pastor Rodrigo, que nos antecedeu, disse já na abertura, nós estamos felizes de estarmos aqui neste mini seminário hoje, porque sabemos que todas as vezes que Deus nos ajunta, Ele faz isso para trabalhar o nosso coração, Ele faz isso para nos aperfeiçoar, para nos moldar, para nos edificar, e há algo que certamente Deus tem para nós, aqui no decorrer deste período. Nós teremos 3 aulas, e nesse primeiro momento, nessa primeira aula, nós vamos buscar entender um pouco melhor de que modo aquilo que aconteceu com Moisés pode servir ao nosso aprendizado. E isso é muito interessante porque, se estamos aqui num seminário de varões, de obreiros, diáconos, pastores, nós sabemos que há sobre nós porções de responsabilidades. Todos nós temos as nossas responsabilidades. Responsabilidades nos nossos estudos, para aqueles que são jovens, no trabalho, responsabilidade familiar, como maridos, como pais diante dos filhos, e ainda uma grande responsabilidade que recai sobre nós, é a responsabilidade sobre a igreja do Senhor, como obreiros, como diáconos. No serviço que nós prestamos ao Senhor, há sobre nós responsabilidades, demandas que precisam ser atendidas. E muitas vezes, irmãos, a pergunta que nós fazemos é: como suprir todas essas responsabilidades? Como dar conta de tudo isso que Deus tem nos confiado? E a resposta está na palavra. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. Então, quando nós temos dúvidas sobre algo, quando nós precisamos ser moldados em algum tema, em alguma área da nossa vida, nós precisamos buscar essa referência na palavra de Deus. E quando olhamos para a vida de Moisés, isso também nos traz muitos ensinamentos, porque Estevão, quando estava pregando, lá no livro de Atos, capítulo 7, Estevão, ele é usado por Deus para trazer uma mensagem emblemática, já no início da igreja. E Estevão começa a mostrar ali, em um trecho da sua mensagem, como a vida de Moisés foi importante no plano que Deus tinha para o homem. E ao relatar um trecho da vida de Moisés, ele diz assim, que havia o tempo da promessa, se aproximava o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão. E nesse tempo, se os irmãos puderem, já estamos no primeiro slide, o tempo da promessa foi o tempo do nascimento de Moisés. Então, a gente vê aqui que Moisés, quando o Senhor traz vida a Moisés, ele já nasceu debaixo de um propósito do Senhor. Desde o seu nascimento, o Senhor estava preparando Moisés para ser uma resposta ao seu povo. O próprio Senhor diz a Moisés, diz assim: olha, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu conheço a angústia do meu povo. Então o Senhor não estava alheio àquilo que estava acontecendo com Israel no Egito. O povo de Israel estava escravizado no Egito. Israel ansiava por uma resposta, ansiava por um escape, por uma providência de Deus.
E é nesse contexto que a Bíblia diz que Moisés nasceu no tempo da promessa. E nós precisamos entender, irmãos, aqui hoje, que se naquele momento havia sobre Israel uma promessa de um livramento, uma promessa de um escape, uma promessa de uma terra que tinha sido reservada por Deus para eles, nós também, como igreja, vivemos o tempo de uma promessa, porque há sobre nós a promessa de uma terra, há sobre nós a consciência de um momento profético, de que nós, assim como Israel lá no passado, nós também estamos de saída. Nós sabemos que a nossa vida não serve para ser contada por 70, 80, 90 anos aqui, mas nós temos uma promessa de vida eterna com o Senhor. Agora, nesse tempo profético, nesse tempo que antecede o cumprimento da profecia, Deus também tem levantado homens que precisam servir como resposta às suas famílias, resposta ao mundo, resposta ao rebanho, à igreja. Moisés foi uma resposta de Deus para Israel, e nós estamos aqui hoje porque Deus quer nos moldar, Deus quer nos preparar para sermos uma resposta do Senhor às pessoas que Ele tem colocado ao nosso redor, em todas as áreas da nossa vida. Olha, mas essa responsabilidade é muito grande. As pessoas vão olhar para mim e esperam de mim uma resposta? Certamente. Se a resposta para esse mundo não vier da igreja, vai vir de quem, irmãos? A igreja tem essa responsabilidade. Nós, como varões, como homens, temos essa responsabilidade. Mas nós precisamos ser preparados para isso. Moisés não cumpriu o propósito que estava sobre ele repentinamente, do dia para a noite. Não, ele foi preparado por muitos anos, ele foi moldado pelo Senhor. E se nós observarmos a vida de Moisés, lá no livro de Deuteronômio, a palavra nos mostra que Moisés viveu 120 anos. E esses 120 anos é muito didático como Deus faz as coisas, porque a própria Bíblia divide a vida de Moisés exatamente em 3 períodos de 40 anos. Durante 40 anos, ele esteve no Egito. Como os irmãos sabem, a vida dele foi preservada, ele foi adotado pela filha de Faraó, ele cresceu dentro do palácio real, ele foi instruído em todas as coisas, ele foi preparado com aquilo que havia de mais avançado na época, os maiores recursos, a ciência mais apurada, a maior tecnologia disponível, ele teve acesso a tudo isso. 40 anos no Egito. Mas houve um momento em que ele precisou sair daquele ambiente, e ele viveu mais 40 anos na terra de Midian, um deserto. E por fim, somente depois desses 80 anos, é que ele efetivamente ouviu o chamado de Deus, ele ouviu a voz do Senhor. Foi o texto que nós lemos, quando naquele momento que ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro, ele se chegou próximo ao Monte Horebe, que é o Monte Sinai, e naquele lugar, a partir de uma chama de fogo que ardia sobre uma sarça que não se consumia, a voz do Senhor bradou e disse: Moisés, Moisés. Qual foi a resposta de Moisés? Eis-me aqui. Essa é a resposta que o Senhor espera de nós aqui hoje. É quando o Senhor falar ao nosso coração, que nós estejamos prontos a responder: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui para ser aperfeiçoado, eis-me aqui para aprender um pouco mais, eis-me aqui para ser um instrumento nas tuas mãos, eis-me aqui para deixar para trás o desânimo, eis-me aqui para deixar para trás a angústia, a decepção, e Senhor, daqui para frente que eu seja ainda mais usado pelo Senhor, daqui para frente que eu possa mergulhar em águas mais profundas do Teu Espírito. Mas vamos à primeira etapa, irmãos. Pode voltar um pouquinho. A primeira etapa do preparo de Moisés foi quando, ainda um slide para trás, mais umzinho, 40 anos no Egito.
Lá em Atos 7, quando Estevão estava pregando, ele diz assim: e foi Moisés instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Moisés cresceu num ambiente onde ele recebeu todo tipo de instrução. Mas se os irmãos se lembram da história, os irmãos sabem que Deus providenciou um milagre para que não apenas a vida dele fosse preservada, mas que ele fosse cuidado nos seus primeiros momentos de vida pela sua própria mãe. E naquilo ali, ele recebeu a instrução. Naquele período, foi plantado no coração dele uma essência da origem dele. Olha, você é hebreu, você tem uma origem, você tem um povo, você tem uma essência. Os anos passaram, irmãos. Moisés foi instruído, Moisés cresceu, mas as atitudes dele nos garantem que a essência que foi plantada lá no começo não foi perdida. Ele estava no Egito, ele estava debaixo da influência do Egito, ele estava debaixo das atividades do Egito, mas havia no coração dele guardada uma essência de quem ele era, de qual era a sua origem, de qual era o seu povo, de qual era a sua essência. A Bíblia nos ensina que quando Moisés fez 40 anos de idade, ele desejou ir ver como estavam os seus irmãos hebreus. E a menção é essa: irmãos hebreus. Ou seja, ele sabia qual era o povo dele. E naquele momento, nós vemos que Moisés vê um hebreu sendo maltratado por um egípcio, ele tem uma reação, ele toma aquelas dores. Mas aqui nós precisamos parar e observar uma coisa: você não vai conseguir viver a sua vida longe do Egito. Não tem jeito. Nós temos que sair para trabalhar, nós temos os nossos compromissos, os jovens têm os estudos, têm o trabalho, nós temos a nossa família, os filhos vão para a escola. Nós vivemos debaixo do contato com o Egito. O que nós não podemos? Nós não podemos perder a nossa essência. Nós não podemos permitir que o contato com o Egito tire de nós a identidade que o Senhor plantou no nosso coração. Você precisa sair para o trabalho, não dá para se isolar, não dá para viver numa bolha. Você tem colegas de trabalho, nós todos temos, e é natural que haja uma relação com essas pessoas, que haja uma amizade. Mas lembrem-se, Moisés foi preparado para ser uma resposta. Não era o Egito que trazia a Moisés uma resposta, era Moisés que trazia uma resposta a todos aqueles que estavam ao seu redor. Ele foi preparado para isso. E nós temos os nossos afazeres, mas dentro dos lugares, especialmente os jovens varões que estão aqui, você está na sua escola, você está no seu local de trabalho, você está na sua faculdade, lembre-se que você tem uma origem, você tem uma essência. Não é o Egito que te influencia, é você que foi chamado para ser luz no meio das trevas. Você foi chamado para ser sal, para ser o sal da terra. Então nós carregamos uma mensagem. Agora, queridos, se naquela fase inicial da vida de Moisés, ele tinha os privilégios de ser tratado como um príncipe no Egito, como filho da filha de Faraó, com todas as regalias, ser servido, ter as suas vontades realizadas. Em determinado momento da sua história, ele precisa sair daquele ambiente, e ele vai habitar na terra de Midian. E a gente passa para a segunda fase do preparo de Moisés. Até aqui, ele não tinha ouvido a voz do Senhor. Até aqui, ele não tinha ouvido o Senhor dizer a ele qual era o propósito da sua vida. Olha, o que eu tenho para você, eu vou te usar dessa maneira. Ele não tinha ouvido isso ainda. Mas está claro na palavra que ele estava sendo moldado para esse momento. Ele estava sendo preparado para isso. Porque aquele homem que no Egito era servido, precisou descer a Midian para aprender a servir, para apacentar as ovelhas do seu sogro.
de príncipe a pastor de ovelhas. Uma mudança drástica. Naquele ambiente, ele constitui uma família. Nós estamos falando aqui hoje com servos de Deus que são maridos, que são pais. Foi em Midian que Moisés encontrou uma esposa. A palavra diz que ele gerou 2 filhos. E qual foi a grande lição de Deus para Moisés naquele ambiente, irmãos? De príncipe para pastor de ovelhas. Se no Egito ele teve uma capacitação pessoal, a gente pode dizer isso, né? Ele aprendeu a matemática do Egito, ele aprendeu a ciência do Egito, ele foi pessoalmente capacitado. Em Midian, ele precisou aprender a viver em família. Não era ele sozinho mais. Agora ele tinha uma esposa. Agora ele tinha os seus filhos, ele tinha um sogro, ele tinha um trabalho, ele tinha responsabilidade sobre as ovelhas. Em Midian, Moisés aprendeu que a autoridade não tem a ver com você ser servido. A autoridade tem a ver com você servir. A autoridade não está sobre aquele que tem das pessoas as suas vontades atendidas. Não. A autoridade está sobre aquele que está disposto a se entregar, a renunciar e a servir. Esse foi o exemplo que o Senhor Jesus deixou. Quando Jesus diz aos seus discípulos assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando que Jesus diz isso? Jesus diz isso depois que ele já tinha se entregado por completo, depois que ele já tinha ido à cruz, depois que ele já tinha ressuscitado. E ele diz isso para mostrar a eles: olha, eu tenho toda a autoridade, mas com essa autoridade que eu tenho, isso se consolidou, isso está demonstrado diante dos discípulos, exatamente no momento em que o plano de Deus na vida de Jesus já estava cumprido. Ele já tinha entregado tudo. E às vezes nós pensamos que como esposo, você vai exercer a sua autoridade sendo servido. Não. Vós maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nós como varões não devemos criar sobre as nossas esposas a expectativa delas serem as esposas que nós queremos, do jeito que a gente quer. Não, é o contrário. Deus nos colocou na vida delas para que nós sejamos a resposta de Deus para elas, para que nós sejamos os esposos que elas precisam. Não é o que ela pode fazer por você, é o que você tem a responsabilidade de fazer por ela. Não é o que o seu filho pode fazer por você, é o que você tem a responsabilidade de fazer por ele. A autoridade é entrega, a autoridade é renúncia. Moisés precisou deixar o palácio real para entender isso. Precisou viver no deserto. Precisou descer, aprender o que é humildade. Na igreja, irmãos, não é diferente. O exemplo que Jesus deu: eu não vim para ser servido. Foi o que o Senhor Jesus ensinou. Então, se nós estamos aqui com obreiros, estamos aqui com diáconos, com pastores, quanto maior é a porção de autoridade que Deus deposita sobre alguém, maior é o nível de entrega, maior é o nível de renúncia. Autoridade não tem a ver com receber, a autoridade tem a ver com entregar. E o Senhor nos trouxe aqui hoje porque Ele espera que nós entreguemos mais, que nós entreguemos mais do nosso coração, mais do nosso tempo, mais da nossa fidelidade, que as nossas prioridades sejam ajustadas para que o reino de Deus e a sua justiça estejam em primeiro lugar. O chamado de Moisés não foi por mérito, não foi por mérito. O chamado não é por mérito. Se nós pegarmos um exemplo, por exemplo, um exemplo do ministério da palavra, o que Paulo ensina a Timóteo? O chamado de Timóteo foi por mérito? Foi porque ele era muito bom?
Não, é por profecia e imposição de mãos do presbitério. É um plano profético. Havia sobre a vida de Moisés um plano profético. E existe sobre a sua vida um plano profético. Para que dentro daquilo que Deus quiser te usar, Ele possa te usar com plenitude, com graça, com autoridade. Como esposo, que a sua família encontre em você um exemplo. Que a sua esposa encontre em você segurança. Como pai, que os seus filhos encontrem em você uma referência. Como obreiro na casa do Senhor, que a igreja veja em você alegria em servir. Que a igreja veja em cada um de nós disposição para entregar. As ovelhas se sintam amadas, as ovelhas se sintam acolhidas. Não é autoritarismo, irmãos. Evangelho não está baseado em autoritarismo. Evangelho está baseado em autoridade. E autoridade espiritual. Moisés precisou ir para a terra de Midian para aprender isso. Mas, depois de tudo isso, 40 anos naquele lugar, a família constituída, os filhos foram gerados, o rebanho de Jetro estava sendo cuidado, e dentro daquele contexto, ele ouviu uma voz. Uma voz chamou pelo nome dele, disse assim: Moisés, 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 eu tenho algo para te ensinar. Moisés, eu vou te dar ciência agora de algo que eu tenho para fazer na sua vida. Você precisou passar por 80 anos de preparo, mas os 40 que vêm pela frente, Moisés, você vai ver coisas grandiosas acontecerem, porque eu estarei ao seu lado. Os 40 que vêm pela frente, Moisés, você vai ser um instrumento nas minhas mãos. Dentro dessa conversa que Moisés teve com o Senhor, pode seguir o próximo slide. Há muitos detalhes a serem tratados nessa conversa. Eu vou tentar ser mais sucinto em 4 aspectos. O primeiro eu já disse. Quando ele ouviu a voz do Senhor, a resposta pronta foi: eis-me aqui. Eis-me aqui. Nós precisamos estar dispostos a responder isso ao Senhor. Se o Senhor te trouxe aqui hoje para fazer de você um marido melhor, diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor te trouxe aqui hoje para ser um pai melhor, para ser um obreiro melhor, um diácono melhor, um pastor melhor, mais cuidadoso, diga ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Faz na minha vida a tua vontade. Senhor, me ensina. Eu sozinho não consigo, mas o Senhor pode me ensinar. Eu estou disposto a ouvir. Eu estou disposto a aprender. E o Senhor diz a ele em determinado momento: olha, Moisés, tira os sapatos de teus pés. Essa referência era bem fácil de ser compreendida nos povos antigos, porque a história diz que esse gesto de tirar os sapatos dos pés era um gesto de submissão, era um gesto de reverência. O Senhor estava dizendo a ele assim: olha, você agora vai ter um encontro com alguém que é maior do que você. Moisés, agora você vai ouvir coisas a respeito da sua vida, a respeito do propósito que há sobre a sua vida, mas você não pode entrar nesse ambiente sem humildade. Você não pode entrar nesse ambiente sem servidão, sem entrega, sem renúncia. Tira os sapatos dos seus pés. Quando você for tratar das coisas que pertencem ao Senhor, quando você quiser ouvir a voz do Senhor, quando você precisar de um conselho, seja mais pronto a ouvir do que a falar. Tira os sapatos dos teus pés. Entenda que a voz do Senhor virá da soberania de Deus, do conhecimento de Deus, do poder do Senhor, daquilo que você sozinho não vai poder alcançar, da dependência da ação do Espírito Santo. Nós queremos ser obreiros dependentes da ação do Espírito Santo. E quando o Senhor diz a ele o que ia fazer: olha, Moisés, eu vou te usar. Eu vou te usar para tirar o meu povo do Egito.
Moisés vira para o Senhor e fala assim: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Percebam, talvez se esse chamado tivesse ocorrido nos 40 primeiros anos, ele poderia responder assim: não, eu sou príncipe do Egito, eu sou uma pessoa importante, eu fui criado dentro da casa de Faraó, eu sou um homem instruído. Mas depois que ele passou pelo deserto de Midian, a resposta dele foi: Senhor, quem sou eu? Senhor, eu não tenho condição. Senhor, não há mérito em mim. O Senhor nos trouxe aqui, queridos, porque alguns aqui precisam descer ao deserto de Midian. Nós precisamos sair daqui hoje com a consciência de que não há nada em nós mesmos para que a obra de Deus seja realizada através de nós. Importa que Ele cresça e eu diminua. Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? E na sequência, ele faz uma segunda pergunta ao Senhor. Ele diz assim: tá bom, Senhor, então se o Senhor quer me enviar, eu vou chegar lá para o povo de Israel, vou conversar com eles, e eles vão me perguntar assim: tudo bem, mas você está vindo em nome de quem? Quem foi que te enviou? Qual é o nome desse Deus que você está dizendo que te enviou? E o Senhor responde assim, você vai respondê-los da seguinte maneira: eu sou, me enviou a vós. O servo de Deus não vai em nome próprio. Na obra do Espírito, não interessa quem está cantando. Na obra do Espírito não interessa quem está pregando. Na obra do Espírito não interessa o nome de quem vai à frente. Na obra do Espírito nós dizemos assim: eu sou, me enviou a vós. O que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. O que importa é que toda a glória pertença exclusivamente ao Senhor. Você quer ser um obreiro aprovado por Deus? Seja enviado em nome de Jesus. Não vá em seu nome próprio, não vá na sua força, não vá no seu conhecimento, não vá naquilo que você acha que é a sua condição. Vá na dependência do Senhor. Davi, quando foi entrar na sua batalha contra Golias, o que ele disse? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Se fosse em nome dele, ele já estava derrotado. E nós somos vitoriosos na presença do Senhor, porque nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma resposta, irmãos. O mundo espera uma resposta. A igreja espera uma resposta. Dos obreiros, dos diáconos, dos pastores. A nossa família espera de nós uma resposta. Deus preparou Moisés para que ele fosse uma resposta para a geração dele. E há aqui homens que, se ainda não são, poderão nesta tarde ser cheios do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, que todos aqui sejam cheios do Espírito Santo, para que nós sejamos uma resposta de Deus à nossa família, uma resposta de Deus no nosso local de trabalho, uma resposta de Deus à nossa igreja. Como ele exerceu essa resposta? Com dependência e mansidão. A palavra do Senhor diz que naquele tempo não havia homem mais manso do que Moisés. Não é por força, não é por violência, não é por imposição, mas é pela dependência do Senhor. Qual era a mensagem de Moisés? A mensagem de Moisés a Faraó era assim: deixa o meu povo ir. O tempo da promessa chegou. O povo de Israel precisa sair do Egito. A mesma mensagem, a mesma responsabilidade está sobre nós. A mesma resposta. É tempo da igreja estar preparada para sair deste mundo. E nesse tempo, Deus tem contado, não porque Ele precisa, mas porque Ele nos ama, e porque Ele escolheu contar conosco, para anunciar ao mundo uma mensagem. A mensagem é: a volta de Jesus está próxima. É tempo da igreja sair deste mundo. Moisés foi fiel ao seu chamado. Ele foi dependente do Senhor. Ele confiou no Senhor. Ele viu coisas maravilhosas acontecerem. E nós cremos que, se formos também fiéis ao Senhor, coisas grandiosas o Senhor vai realizar.
dentro da nossa família, dentro das nossas igrejas, vidas se convertendo, o grupo de assistência funcionando, batismos acontecendo, a igreja crescendo, nas mãos de homens que dependem da ação do Espírito Santo, nas mãos de homens que não vão em nome próprio, mas que dependem da operação do Senhor. É isso que nós queremos, irmãos, que nesta tarde o Senhor nos prepare como Ele preparou Moisés. Louvado seja o nome do Senhor.